com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Prefeito do Cabo de Santo Agostinho volta a questionar decisão da governadora em relação à segurança pública no município. Mário Flávio, bom dia. Bom dia, Renata, Vitor, a todos. Olha, essa fala do prefeito foi em entrevista ao nosso colega Pedro Paulo ontem, após ser divulgado o anuário da segurança pública e mais uma vez mostrar, Renata, um dado preocupante. Das 20 cidades mais violentas do Brasil, 16 estão no Nordeste. As 10 primeiras estão aqui na nossa região e 2 são em Pernambuco. Entre elas, o Cabo de Santo Agostinho, do qual Lula Cabral é prefeito, solicitou à governadora Raquel Lira, que isso é um pedido que tem que ser feito por meio do governo do estado, que a Força Nacional fizesse uma tarefa lá no Cabo de Santo Agostinho. A governadora rejeitou o pedido e apresentou ao lado do próprio prefeito Lula Cabral dados que mostram que houve redução de crimes, né, redução da violência lá no próprio Cabo. Na época, o prefeito, isso aí tem mais ou menos uns 15 a 20 dias, fez foto pousando, rindo e tudo com Raquel. Ontem, né, Vitor? Ele voltou a reclamar. Pois é, temos um trecho da entrevista e vamos conferir agora. Que a cidade do Cabo continua sendo uma das cidades mais violentas do Brasil, a 5ª cidade mais violenta do Brasil. E a gente faz mais uma reflexão, não é, sobre esses números e a gente fica pensando por que é que a governadora não atende o pedido dos cabenses e traz para ajudar a Polícia Militar de Pernambuco, a Força Nacional de Segurança Pública. Lá atrás, em 2019, a cidade paulista foi contemplada no governo do PSB, o governo do PSB que criou o Pacto pela Vida, que eu tive a honra de ir com o Eduardo Campos, ao Washington, receber o título. A segurança, na época de Eduardo Campos, ela deu uma melhorada muito grande e foi premiado internacionalmente. Em 2019, a Força Nacional foi para a Paulista, porque estavam os dados alarmantes, como está hoje o estado do Cabo. E o governo do PSB, mesmo ganhando prêmios e prêmios, ele entendeu, o governador Paulo Câmara entendeu, que deveria chamar a Força Nacional para ajudar o governo de Pernambuco, a Polícia Militar de Pernambuco, a tirar a cidade paulista desses índices que estavam. Mas, infelizmente, a governadora entendeu, e a cúpula também da STS entendeu, que com a força que eles têm hoje, ele consegue melhorar os índices no Cabo. Eu, sinceramente, não acredito. Rapaz, uma fala dura aí, inclusive comparando, né, quando ele era prefeito de Paulista, né, e a decisão política na época aí ele cita inclusive o governo do PSB, né, que cedeu lá a Força Nacional e aí Raquel Lira não fez o mesmo. É uma polêmica, né, Renata, muito grande, Vitor, porque o governo do estado, como eu disse antes, veja, o prefeito do Cabo, o Lula Cabral, se ele discordava da governadora, para que ele foi lá para o Palácio do Campo das Princesas, fez foto da governadora e tudo, concordando com o que a governadora estava dizendo. E aí ontem, quando sai essa notícia, né, o Cabo é considerada a 5ª cidade mais violenta do Brasil, tá? São Lourenço da Mata também está entre as 10, né? São 8 cidades da Bahia, entre as 20, são 8 cidades da Bahia, 2 de Pernambuco, né? E aí a gente vai vendo mais 4 do Ceará e por aí vai. Salvador também entre as cidades, enfim. São situações que preocupam, né, Renata? Porque essa queda de braço está existindo aí de discurso, né, entre o governo do estado e o prefeito Lula Cabral não é ruim. Não é boa, aliás, né? Porque acaba expondo aí uma divergência entre a decisão de chamar ou não essa Força Nacional. O governo do estado emitiu uma nota que diz o seguinte: apesar de constarem entre os municípios mais violentos do Brasil no Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2024, ocupando Cabo de Santo Agostinho, 5ª posição, e São Lourenço da Mata, a 6ª, os 2 municípios da região metropolitana do Recife já apresentam queda significativa nos índices de criminalidade em 2025, resultado de ações estruturadas da SDS. No primeiro semestre de 2025, o Cabo
de Agostinho registrou uma redução de 8,5% nos homicídios e 28,5% nos roubos, em comparação com o mesmo período do ano passado. A queda nos indicadores é reflexo, de acordo com o governo do estado, das ações da SDS. Aí vem aqui falando da Polícia Civil, das ações, e também da ação do 18º Batalhão da Polícia Militar. E aqui tem uma aspas, né, do secretário Alessandro Carvalho, que diz o seguinte: as cidades de Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata são uma prioridade para a segurança pública de Pernambuco. Atuamos com atenção especial, somando inteligência, reforço operacional, integração entre as polícias. Estamos fortalecendo a presença do Estado na região com planejamento, investigação e policiamento qualificado, sem depender de ações pontuais ou externas. Fecha aspas, disse aí o secretário Alessandro Carvalho. Tá? Também vem aqui a nota falando de São Lourenço da Mata, que diz que a cidade apresentou uma redução de 15,2% nas mortes violentas e também houve redução de 20,9% nos assaltos. Aí vem a mesma nota, intensificação de rondas, atuação do batalhão da Polícia Militar e por aí vai nas duas cidades. O problema, Renato, nesse caso, e Vitor, é que os dados eles estão expondo aí, né, que a gente tem altos índices de violência. Eu estou chocado com essa notícia da Cruz Caparibe, desse casal que foi assassinado aqui bem pertinho da gente, né, por uma pessoa conhecida, né, que trabalhava com eles. Ainda não se tem informações sobre qual foi a motivação do crime, mas a polícia conseguiu desvendar esse mistério, que acabou de forma trágica com a morte do casal. O fato é que a gente falou semana passada, eu acho que vocês vão lembrar, da sensação de insegurança. Por mais que a gente tenha redução no número de violência, no número de homicídios, no número de roubos, mas essa sensação de insegurança, quando a gente vê um dado desse, que das 20 cidades mais violentas do Brasil, 16 estão no Nordeste, então é fato que os governos do Nordeste, que são majoritariamente de uma vertente que tem muitas críticas sobre a política de segurança pública, precisa rever essa situação. A gente está mal nesse quesito em todos os estados do Nordeste. Precisamente na Bahia. Você veja, Pernambuco melhorou os índices sim, de acordo com o próprio anuário, mas mesmo assim ainda é o 4º estado mais violento do Brasil. Essa resposta do governo fala sobre dados de 2025 e o anuário é relativo a 2024, né? Então tem aí, a gente não tem condições de confirmar até a chegada de um novo anuário. Só vai saber o ano que vem, né? Só no próximo ano. Então o que o governo está alegando é que em 25 já tem uma resposta e que os dados do anuário são de 24. Agora, se a gente observar o anuário pelo anuário e comparar 23 com 24, Pernambuco tinha uma taxa de homicídios de 38,3 a cada 100 mil habitantes em 2023. Isso. E essa taxa caiu para 36,2 em 2024. Então tem aqui uma redução de 5,4%. Isso aqui, o anuário pelo anuário. Por que nós estamos falando isso? Porque a gente precisa comparar os dados com a mesma metodologia. Isso. Então o anuário com o anuário. Os dados da Secretaria de Segurança Social com os dados da Secretaria de Defesa Social. Por quê? Porque a metodologia diferente pode dar uma disparidade. E é o que o governo do Estado está fazendo. Então, o governo, claro, está tentando se defender, está usando o dado dele, mas é importante a gente levar em consideração que as metodologias são diferentes e as datas são diferentes, né? Porque o anuário é relativo a 2024 e o governo está trazendo dados de 2025. Perfeito. Foi o que eu acabei de dizer, né? Houve essa redução, mas a gente ainda é o 4º estado mais violento. Então, assim, eu não vejo muito motivo de comemorar não, sabe, Vitor? É mais você buscar políticas públicas de segurança, de fato, que resolvam essa sensação de insegurança que a gente vem passando, né? Enfim, a gente tem diariamente aqui noticiado, né? E tá claro tá muito claro qual é o principal problema que a gente enfrenta. Drogas. Tá claro demais que esse é o problema. Se a gente olhar, basicamente, os homicídios que acontecem em Caruaru, né, sei lá, de 10, eu estou aqui chutando, tá? Isso não é um dado científico, mas toda vez que sai uma notícia, geralmente, as páginas que cobrem policial, eles gostam muito, os repórteres, de usar um termo chamado fulano era ex-presidiário, né, como se isso justificasse o crime, e geralmente, quando você vai ver um antecedente criminal, tem a ver, majoritariamente, com o tráfico de drogas. E ali a região do Cabo, né, ela sofre muito com essa situação. Então, ou se tem uma política eficaz
para combater essa questão do tráfico, ou a gente não vai parar de ter esse tipo de notícia que a gente está dando aqui. E são dois problemas gravíssimos que a gente tem hoje na sociedade: o tráfico de drogas e a violência contra a mulher. Esse mesmo anuário aí, se você for olhar a questão dos feminicídios, o Brasil vem só piorando, vem ladeira abaixo, né? Apesar de tudo que a gente vê de discussão sobre enfrentamento da violência contra a mulher, mas a situação, ela tá igual a cantiga da perua, de pior a pior. Ô Mário, tivemos aí esse contrato, né, de transporte escolar que foi anulado pela Justiça a pedido do Ministério Público, né? Agora esperar qual vai ser a solução da Prefeitura para que os estudantes não fiquem sem transporte, né? Veja, Vitor, o que chama a atenção, sabe, nessa decisão aí da Justiça, eu vou até abrir aqui a matéria, é a quantidade de irregularidade que foi citada na decisão da Justiça sobre o que vem acontecendo no transporte escolar aqui em Caruaru. Se você olhar aqui, eu estou abrindo aqui a informação, vejam só essa decisão. A decisão judicial acolheu os argumentos apresentados em ação civil pública ajuizada de forma conjunta pelas promotorias de Justiça do Patrimônio Público e da Educação. De acordo com o promotor Marcos Tiepo, a empresa Realbus apresentou uma declaração falsa. Veja, minha gente, preste atenção nisso aqui. Apresentou uma declaração falsa para vencer o certame e não atendeu os requisitos mínimos exigidos pelo edital. Entre as irregularidades constatadas estão, abre aspas, a utilização de veículos em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro, motoristas sem a formação adequada e a ausência de seguros obrigatórios e rastreadores GPS no início da execução do serviço. Você que é pai, você que é mãe, que tem aluno que usa esse transporte, seu filho estava sendo conduzido por motorista que não tem a qualificação de levar esse tipo de transporte. Minha gente, isso é muito sério. Acontece um acidente, acontece uma tragédia, aí vem nota dizendo: o município vai verificar o que aconteceu, para aquelas coisas que a gente já sabe. Como é que você permite que se contrate ônibus inadequado, que é o que diz aqui a ação, não é Mário que está dizendo, é a ação da Justiça, a decisão da Justiça. Com documento falso. Com documento falso para ganhar a licitação. Isso é crime. Isso é crime. E como é o processo para verificar? Ninguém viu isso, não, foi? Veja, Renata, quando tem um certame, eu acredito que as pessoas que estão participando lá na organização, elas acreditam na boa fé de quem está participando. Não, foi a decisão, foi a investigação do Ministério Público que percebeu que a certidão era falsa. Então, quem está ali talvez não tenha percebido isso. A investigação, devido às denúncias, vem se comentando muito. Numa equipe de licitação pública. Não, eu estou dizendo aqui que as pessoas têm a boa fé, que acreditam em quem está participando. A gente acredita que são os melhores nisso, né? Para proteger são o pregoeiros, município. né? São pessoas que são aptas para aquilo ali. Então passou isso. Mas a reclamação, o que é que acontece? Veja, quando é provocado esse tipo de situação? Quando as pessoas começam a perceber a diferença no serviço que era ofertado antes e no que passa a ser ofertado pela empresa que venceu a licitação. Então, com certeza, pai, mãe, aluno foram reclamar. Olha, mudou, tá indo aluno lotado. As denúncias são várias. Os meninos estão indo a pé, estão indo em pé. Os ônibus são ruins. E aí o pessoal foi investigar. Aí quando começa a investigação, aí acha todo esse tipo de coisa aqui. Certidão falsa, veículo inadequado e motorista sem estar qualificado para essa função. Então você que é pai, você que é mãe, presta atenção. Porque seu filho está correndo risco diariamente. A decisão da Justiça aqui, ela disse que a Prefeitura... Aí entra a responsabilidade da Prefeitura de Caruaru. Ou a Prefeitura contrata imediatamente quem é o segundo lugar, que eu também não sei quem é a empresa que venceu, o que ficou em segundo lugar no certame, para que ela, de acordo com a investigação, ela tenha uma condição melhor do que a primeira, para que ela possa ofertar esse serviço. E essa empresa, essa Realbus, ela vai ter até o fim do ano, para ser realizada a nova licitação, para que ela possa seguir ofertando esse serviço, desde que contrate motorista. Isso é um absurdo, minha gente. Contrate motorista que tenha a habilitação para isso. Compre veículo que tenha
a situação adequada e apresentar certidão. E a prefeitura só pode pagar o serviço se essas irregularidades elas foram sanadas até o fim do ano. Então, até lá, que Deus proteja as nossas crianças. Mário, obrigado. E até logo mais, né? Com Gilson Machado Neto. Hoje você vai estar aí com o nosso querido professor Marco Aurélio entrevistando ele, ok. que eu vou ter uma agenda externa. Muito Mas bem. essa é uma entrevista que deve ser muito boa também, apesar de contas. Afinal de contas, né, nós estamos aí com a política em ebulição todo dia. Parece o sítio do Pica-Pau Amarelo. Todo dia tem uma história diferente. Obrigado, Mário. Até amanhã. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.